Oi, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre a camada de aplicação, especificamente do protocolo DNS. O Domain Name System, DNS, em português é Sistema de Nomes de Domínio, tá? Esse sistema ele permite que a gente utilize os nomes dos sites que a gente utiliza na internet, por exemplo. Cada site na internet, cada um desses serviços que está aqui nessa nuvem, vai possuir um único endereço IP, tá? Ou algum endereço IP que é associado a algum grupo de servidores. E a gente não teria como saber, né, ou como lembrar o endereço IP de cada um desses sites. Para a gente, é muito mais fácil lembrar um nome, tá? Associar um nome a um produto, por exemplo, Facebook. Facebook é facebook.com, tá? Você não sabe o endereço IP do Facebook. Nós, humanos, somos mais familiarizados com os nomes das coisas, com o nome dos sites, ao invés de número, né? Ninguém se apresenta dizendo o número do CPF, né? Oi, eu sou 321-123-456-52. Ninguém se apresenta dessa forma, né? A gente se apresenta dando um nome. Então, para a gente, para o ser humano, é mais fácil lidar com nomes. Tá? Já para o computador, é muito mais fácil lidar com números, tá? O DNS ele funciona de forma similar a uma agenda telefônica. Lá, talvez vocês nem saibam o que é isso, mas é um livro que contém nomes de pessoas e de empresas e logo do lado tem um número de telefone ou alguns números de telefone. Então essa lista, lá nos anos, sei lá, há uma década atrás, a gente utilizava para consultar um telefone de uma empresa, de uma pessoa e fazer a ligação para ela, porque a gente consegue lembrar do nome, mas raramente lembra de um número associado a uma pessoa, tá? De forma similar, funciona o serviço do servidor DNS em uma rede. Basicamente, ele traduz um endereço que a gente coloca lá, né? A gente coloca a URL de um site e aperta Enter no navegador e ele vai traduzir para a rede, né? Para o computador, para o cliente, aquela sequência de caracteres para o endereço IP. Tá? Então, a partir disso aqui, o nosso cliente web, né, vai fazer a conexão com o site. Digamos que o cliente está utilizando aqui um navegador web e ele digita lá uma URL, então essa URL vai ser enviada para a rede para um servidor DNS, né? Ele vai enviar para vários servidores. O servidor que contém o endereço IP relativo àquela URL vai responder. E ele vai responder com o endereço IP, tá? Então, o endereço IP agora vai ser utilizado pelo cliente aqui, né, pelo navegador de internet, para solicitar uma conexão agora direto para o servidor HTTP referente ao endereço fornecido pelo DNS. Então, o servidor web aqui, né, vai devolver a página para o navegador de internet. Esse aqui é o Cisco Packet Tracer. Eu vou usar ele aqui para fazer um exemplo, uma demonstração do protocolo DNS em funcionamento. Essa versão aqui, 5.3.3, é um pouco antiga, mas ela serve para a gente ver tudo isso aí, tá? Vocês podem baixar o Cisco Packet Tracer direto do site da Cisco, tá? Vocês vão se inscrever em um curso e dentro do curso vocês vão conseguir fazer o download do Cisco Packet Tracer, tá? Não essa versão aqui, mas atual. Essa versão aqui eu vou colocar um link no Google Classroom para vocês poderem fazer o download. Aqui eu vou adicionar 4 dispositivos simples, tá? Vou adicionar aqui um switch, vou adicionar um computador qualquer e 2 servidores, tá? Vou fazer aqui a ligação entre eles, tá? Eu posso usar um cabo aqui direto, né? Eu vou ligar aqui na porta Fast Ethernet e ligar em uma das Fast Ethernet do switch, tanto faz, as portas. E vou fazer a mesma coisa para os servidores. Como eu não tenho um servidor DHCP nessa rede aqui, eu vou configurar os IPs de forma manual. Tá? Esse servidor 0 aqui vai ser o servidor HTTP, onde vai ter uma página web. E esse servidor aqui de baixo vai ser o servidor DNS, que vai fazer o direcionamento para o HTTP. Esse aqui eu vou chamar de cliente. O cliente vai ter o endereço IP aqui. Vou colocar um IP estático, 192.168.0.100. A máscara ele insere sozinho.
E já vou colocar aqui um IP para o servidor DNS. Vou copiar esse IP, que é o que eu vou configurar no DNS. Pronto, o servidor DNS. Vou colocar aqui o endereço para ele, DNS, vai ser a mesma máscara. Não vou configurar gateway nem servidor DNS, porque ele é o DNS. E aqui não vou configurar gateway porque não tem internet nesse exemplo. E os demais serviços desse servidor que eu vou desligar. Aqui na configuração, eu vou desligar aqui o servidor HTTP, desligar o servidor DHCP, não nos interessa agora, TFTP, só vou manter ligado o DNS, tá? Aqui no nome eu vou colocar um exemplo, né? www.exemplo.com exemplo.com e vou colocar o endereço IP aqui que vai ser o do site, TP como 10. Pronto. Então, basta salvar aqui, ó, adicionar, e ele tem um endereço IP associado a um nome. Pronto, vou fechar a configuração desse servidor e vou configurar esse outro servidor agora. Nesse outro servidor, eu vou colocar aqui o endereço com final 10. Também não vou colocar gateway nem DNS, não precisa. E vou desativar os demais serviços. Vou manter apenas o HTTP. Aqui no Packet Tracer, um servidor aqui que tem o serviço HTTP ativado, ele já tem um exemplo de sites aqui, ó. Tem esses endereços aqui. Você pode inclusive alterar esse conteúdo aqui. Ele tem 3 páginas para você fazer o teste. Então, DHCP desligado, TFTP desligado, DNS desligado. Pronto, tá tudo desligado. Ok, fechou. Então a gente já tem a rede configurada. Esse aqui vai ser o servidor DNS e esse aqui vai ser o servidor HTTP. Vamos testar aqui se está funcionando. Aqui no navegador web do cliente, eu vou colocar o endereço IP do servidor web. E é para ele abrir a página. Abriu a página. E também ele vai responder pelo exemplo que a gente colocou. HTTP ou www.exemplo.com. Ele vai abrir a mesma página. Ok, funcionou, tá? Então ele vai funcionar tanto pelo nome quanto pelo endereço. Agora vamos fazer uma simulação para a gente entender melhor isso tudo, tá? Na simulação eu vou abrir aqui o navegador do cliente. Abrir aqui o navegador web do cliente. E aqui eu vou mostrar apenas os protocolos. Vou editar aqui os filtros. Vou colocar apenas o DNS e o HTTP, que é só o que a gente vai usar por hoje. Vou colocar aqui um pouco mais rápido. Vou abrir de novo aqui o navegador. Iniciei aqui a simulação. E agora aqui no navegador web eu vou colocar o endereço IP. O que ele vai abrir? Ele vai fazer uma solicitação HTTP direto para o servidor HTTP. A solicitação saindo do cliente, vai indo aqui pela rede, chega lá no servidor HTTP e o servidor responde direto para o cliente. Utilizando aqui uma solicitação direto com IP, a gente vai direto para o endereço do servidor. Então isso é mais rápido. Utilizando um nome, vou colocar o nome agora. www.exemplo.com. No exemplo.com ele vai solicitar o endereço IP para o servidor DNS. Ele vai solicitar isso tudo aí, vai solicitar para a rede, né, um serviço de DNS, e esse aqui é o que tem um serviço de DNS. Então ele vai responder com o endereço IP para o cliente e o cliente vai solicitar a conexão com o servidor HTTP.
Então, utilizando o HTTP, ou utilizando o DNS, a gente vai ter mais passos e então vai tornar isso um pouco mais lento. O DNS não faz a tradução de um nome para um endereço IP não só para o protocolo HTTP, faz também para outros protocolos da camada de aplicação, como o SMTP, no caso dos servidores de e-mail, e o FTP, né, no caso dos servidores de arquivo. Os apelidos de hospedeiro, né? Por exemplo, um site ele pode ter um nome, digamos, muito comprido e complicado das pessoas lembrarem, né? Isso pode ser simplificado num domínio simples, né? Por exemplo, ifp.edu.br, né? É um nome simples de lembrar, não é? Mas talvez esse não seja o nome verdadeiro de um site. Então, o DNS ele também serve não só para fazer essas trocas de nome para endereço IP, mas ele também serve para fazer a troca de um endereço simples para um endereço complexo, né? Então você pode usar um servidor DNS para fazer uma espécie de redirecionamento. Você receber um nome curto, pequeno e fácil das pessoas lembrarem e apontar para um nome mais complicado ou mais comprido. Isso acontece geralmente. A gente digita lá um endereço curtinho, quando dá Enter, o endereço muda para um endereço bem maior, tá? Então, isso é um trabalho que o DNS faz. Da mesma forma, ele faz isso também para endereços de servidor de correios eletrônicos, porque é muito mais fácil você lembrar o nome do que um endereço IP. Um servidor de e-mail também tem um endereço IP, também é um servidor como um servidor web. Você pode, por exemplo, precisar configurar aí um Outlook para conectar com um e-mail específico de uma empresa. Então você vai ter que criar um nome para aquele servidor, um endereço IP e configurar no Outlook, tá? Então, como é mais fácil lembrar de nomes, você utiliza o endereço do servidor como nome. E também serve para fazer distribuição de carga, né? O que a gente pode chamar de balanceamento de carga. Que no caso, sites com grandes volumes de acesso, né, tem um único endereço, onde todo mundo vai acessar o site por aquele único endereço. Só que um único servidor pode não dar conta, né, de milhões de acessos, vamos supor. Por exemplo, o site da Receita Federal. Quando chega um determinado período do ano, né, muita gente quer entregar sua declaração de imposto de renda, porque está em cima do prazo, e os servidores, já aconteceu várias vezes de os servidores caírem, né, porque não dava conta de tanta solicitação de conexão. Então o DNS pode ser utilizado para fazer uma alternância entre endereços IPs, né? No único endereço, você tem uma lista de endereços IPs para onde ele vai direcionando. Tá? Então, recebeu a primeira solicitação, o DNS aponta para um endereço IP. A próxima solicitação, ele pode apontar para um outro endereço IP. E assim por diante. Você pode ter uma lista de endereços IPs associado a uma única URL, né? A um único nome. E assim fazer o balanceamento de carga com o DNS. Por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o DNS.